Saudações, meus amigos. Alvegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 172. O meu nome é Guilherme e está aqui do meu lado direito o grande Ícaro. Tudo bem, Ícaro? Esse ano só sua empolgação, né, cara? Porque o time tá complicado. Eu gosto dessa empolgação por causa disso. Faz compensar, né? O time te empolgou, Gibson? Olha, nesse último jogo eu achei que jogou muito melhor que vinha jogando. Ah, tá. Comparado com os Sim, anteriores, tudo bem. Jogou com um time melhor, né? Mas jogou do jeito certo, eu acho. Não quis ir pra cima. Se fosse pra cima do Santos, tinha tomado de 4-5. Bom, meus amigos, o título desse podcast é Condenados. Condenados porque estamos condenados a assistir esse time jogando esse futebolzinho vagabundo até o fim do ano. O ano tá acabando, que é um lado bom nesse sentido. Pô, ainda bem, né? E eu acho também que boa parte desse elenco também tá meio condenada. Eu na minha opinião, enfim... Podia ser pior, podia ser 2016, final de 2016. Podia ser... Final de 2018. Podia ser bem pior. Podia ser bem pior. Mas eu já começo a condenar boa parte desse elenco, especialmente do meio campo pra frente ali. E na nossa lateral esquerda também. Não, essa já tá... Estão condenados. Eu acho que até um pouco tempo atrás a gente conversava aqui no nosso podcast, trazer um outro jogador, uma outra peça, talvez o time engrene, funcione mais. E eu tô achando que não é pra isso mais não. Eu tô achando que o negócio é mais sério. Esse time não engrena, esse time não acerta. Eu acho que momento técnico ruim de boa parte deles. E eu acho que tem jogadores que não tem técnica nenhuma pra jogar no Corinthians, pra estar jogando com a camisa titular. Cada vez mais eu estou condenando esse elenco. E vocês, meus amigos, vocês também estão assim nesse clima? Como vocês estão? Eu vou deixar o Ícaro responder primeiro, que minha resposta vai ser, por etapas, vai ser mais comprida. Então é melhor você começar. Que aí não, Icarão, vai lá. Eu até concordo com você com relação à condenação de elenco e tal. Eu acho que realmente faz sentido. O Corinthians não tá jogando nada com esse elenco há um bom tempo já. Mas eu acho que passa muito pelo planejamento também, né? Eu vou ser muito franco com você que eu acho que a gente corre um sério risco, né, de ficar fora da Libertadores. Sério risco. Isso é outra coisa que também tá condenada. Não, a nossa com certeza, com certeza. Se continuar jogando assim... É um risco muito sério, o que seria catastrófico pro Corinthians, até em sentido de finanças, né, de planejamento do clube. Eu concordo com relação à condenação, mas eu acho que passa muito pela mão do Carille também. O que me deixa um pouco mais feliz, e eu concordo com o que o Gibson falou com relação ao jogo do Santos, é que mostra que, de fato, o Carille sabe fazer uma coisa, que é armar o time defensivamente. Ele sabe fazer isso. Só que, assim, ele precisa de uma reciclagem. Isso é um fato. Pro ano que vem, ele precisa encontrar um equilíbrio. Passa pela reformulação do elenco e passa pela reciclagem dele e Carille. E aí, óbvio, tem o combo do planejamento da diretoria, né? Então, só pra arrematar... Sim, o elenco tá condenado, mas tem mais coisa pra arrumar que não só o elenco. Eu sempre gosto de tentar ver com um pouco aquela visão do Google Maps, quando você vê um pouco mais afastado, assim, se afasta um pouquinho, porque no calor da encrenca você começa a jogar com o fígado e não com a cabeça. Até uns 2 meses atrás, um mês e meio atrás, vamos dizer assim, até aquele primeiro jogo foi ruim da semifinal da Sul-Americana. Né, que a gente jogou mal aqui, a gente perdeu a vaga pra final naquele jogo e não no jogo lá no Equador, né? Até aquele primeiro jogo, né, a gente tava botando uma fé que o time ia chegar na final, né, da Copa Sul-Americana e que ia disputar ali pra uma vaga na Libertadores, porque o time... Entre a parada da Copa América e aquele jogo, a volta da parada da Copa América, a gente tava com uma ascensão. Não é só ascensão. Se você pensar pós-parada da Copa América, não tô falando do retorno do brasileiro. Eu tô falando do retorno, porque o retorno é depois, mas pós-parada da Copa América, até aquele jogo, a gente tava com a segunda melhor campanha do brasileiro. Então, a gente não pode reclamar de barriga cheia. E tem uma coisa que tem que ser dita, a gente não tem o segundo melhor time do brasileiro. A gente não tem o terceiro melhor time do brasileiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto melhor time do brasileiro. Então tá ali. Tá ficando cada vez mais condizente com o que a gente mas calma, fato, né? Tá fazendo aquela campanha já era uma coisa muito fora da curva. Embora estivesse jogando aquele joguinho feio, retrancado, vai ganhando 1-0. Mas você acha que o futebol do Corinthians está condenado a ser esse marasmo? Então, e o elenco, boa parte do elenco está condenado a não, sair do Corinthians? Por isso eu tô falando de tomar essa distância, que eu acho saudável tomar essa distância,
Porque eu acho que é normal, o time durante um campeonato longo que nem o brasileiro, ele vai oscilar pra cima e pra baixo. A gente deu uma oscilada pra cima e agora tá dando uma oscilada pra baixo. Então eu acho que o time não tá condenado. Pra mim, esse time não é condenado. Tem os defesas que a gente já sabia. Pra mim, a parte de trás do time, da defesa pra trás, com exceção da lateral esquerda, a gente tá certo. A gente sabe que é isso que tem que ter. O time é esse. Do meio pra frente tá encrenca. A gente não pode confiar no atacante, a gente não pode confiar na maior parte do pessoal ali na frente. Mas é que eu acho que a pergunta desculpa te interromper, é que eu acho que a pergunta da condenação, ela passa muito pelo fato assim, a gente vê alguma coisa de respiro, assim, de que, beleza, o próximo jogo pode ser que melhore isso daqui. Cara, aparentemente não. O que me preocupa eu respondo que sim na condenação, porque o que me preocupa é que até o final do ano não dá uma perspectiva que vai voltar a oscilar pra cima, que nem, por exemplo, já oscilou. Concordo com você. Eu já defendi o time do Corinthians aqui recentemente. Apesar de eu não achar que o cara ele é retranqueiro, o que eu boto na conta dele é ele se atualizar com relação a mudanças táticas ao longo do jogo e tal, saber a leitura do jogo melhor, que eu acho que isso faltou em alguns momentos específicos pra ele. Eu não sei. Mas aí passa pelo elenco. Mas ia botar aqui, ele tentou com então, todos os jogadores. Exato. Todos os jogadores ele tentou. Se ele não tivesse tentado, eu diria que a culpa tá na conta do. Ele tentou tudo. Eu parei de criticar o Carille. Tentou botar até jogar com jogo com 3 ali na frente. Eu parei de criticar o Carille nos últimos 3 jogos que eu vi que, cara, ele tava rodando ali. Ele tava pra mim, mas eu acho que a culpa ele fez uma avaliação de que esse elenco era bom lá atrás e tal, falou que era até melhor que o de 2017 e tudo mais. Eu acho que a avaliação dele é que foi errada. Não. Se em algum momento ele Agora... ele falasse, não, eu preciso de um lateral esquerdo, outro. Ele bancou o Avelar. Sim, agora essa má fase essa má fase que 5 ou 6 titulares estão, incluindo o Fagner, mas aí na frente o Vital jogando mal, o Pedrinho caiu de produção pra caramba também. Mas é isso que eu tô chegando. Eu acho que o nosso meio pra frente ali, por isso que eu falo que são condenados. Tirando o Ralf, eu não veria problema nenhum do meio pra frente. E aí eu incluo o Pedrinho, incluo o Vital. Quem tiver que sair, que saia, que consiga dinheiro. E aqui a gente usa esse dinheiro pra contratar ou pra promover cara da base. Enfim, eu entendo o teu argumento. Do meio pra frente, tirando o Gabriel, que também tava jogando bem e tal. Que tiver que sair, vai. E não vai deixar saudade, não. Eu sei, eu entendo o teu argumento, mas o teu argumento é mais ou menos que o argumento do pessoal fala, não, tira o Carille. Minha resposta vai colocar quem no lugar? O Corinthians não tem dinheiro pra contratar. Acho não agora. Eu acho que não faria isso agora. Mas peraí, a gente tá falando da troca de elenco. Não tem dinheiro pra contratar, vai ter que ser na base da baseada que nem tem feito ultimamente. Mas aí é que tá. Eu acho que se o Corinthians souber negociar alguns jogadores desses aqui, pode receber um dinheiro ou pode receber até jogadores em troca pra ver se consegue alguma coisa. E aí, claro, aí tem que ver uma avaliação melhor do Cifute e do nosso treinador e da nossa, enfim, comissão técnica e tudo mais pra contratar melhor. Acho que a avaliação, por exemplo, que fez o Avelar é errada, foi completamente errada. Michel Macedo, esse cara também, enfim, não mostrou a que veio. Pra ser o reserva do Fagner desse jeito, eu prefiro botar um moleque da base. Eu preferia muito mais o Léo Príncipe, por exemplo, que jogava isso aí mesmo. Mas aí passa pelo que eu falei com relação ao negócio do planejamento. No começo do ano, eu lembro quando contratou o Michel Macedo, por exemplo, o Michel Macedo é um ótimo exemplo. É oportunidade de negócio. O Avelar também. É oportunidade de negócio. Porque tá no mercado, o Michel Macedo, se não me engano, tava sem contrato, vamos trazer só pagando... Mas vale a pena? É de fato uma oportunidade? Porque assim, não adianta você trazer o cara pra não gastar muito e o cara fazer isso. Mas qual a opção? A minha pergunta é sempre essa. Tipo, mas aí o Cifute, varrer mercado, analisar melhor, sei lá, checar o quanto pode ser investido, o quanto não pode. Mais em eu, por exemplo, nessa teoria, eu sou a favor, hoje, eu sou a favor de no final do ano vender o Pedrinho, pega a grana que vai usar, tudo bem, não tô falando pra usar tudo, mas, cara, vai em lugares direcionados, faz uma varredura mais específica. Não pega porque é oportunidade. O Michel Macedo tava no Las Palmas, sei lá, acho que era Las Palmas, né, que ele tava. Quem é Las Palmas, cara, sabe? Sem contrato. Sem contrato no Las Palmas. Aí eu vejo um problema que, assim, eu não enxergo que faltou, às vezes, a opção. Às vezes faltou ir com foco. Sei lá, de buscar, eu preciso desse cara com esse talento, com esse perfil. O que o Michel Macedo veio pra agregar em sentido de experiência, de técnica, enfim? Sim, sem dúvida. Pessoal comentando aí, Gibson. Concordando, falando mal da gente. Tem gente concordando, gente discordando. Aqui, o Yuri Alves tá falando aqui, tiveram a chance de comprar o Sid Clay por 12 milhões, mas foram atrás do Avelar. Agora querem pagar 20 milhões. Acho que melhor ir atrás do Dodô, que tá no Cruzeiro.
Cara, aí mudou reserva no Cruzeiro. Entra no que a gente tá falando. Vai resolver? A gente tem que parar de tentar. Vai resolver? Mas tem uma questão que eu acho que vocês estão batendo uma tecla errada. A questão não é vai resolver, é uma questão depois. É a mesma coisa falar, tipo, esse celular que eu vou comprar é bom ou não? Você tem dinheiro pra comprar o celular? Não, o Corinthians não tem dinheiro pra... Tudo bem. Assim, você falou o celular. Pelo menos o celular a gente sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode... A não ser que ele venha com defeito, sim, exatamente. Você vai na loja e troca. Exatamente. Você sabe o que ele pode fazer. Você vai pagar caro, não, mas ele vai trazer... Então eu vou dar um exemplo melhor. É que nem comprar um carro. Aí você vai comprar um carro usado ali no Mercadão. Então, acho que a compra é mais parecida com um carro usado. Agora, você tá com grana, você vai lá e compra um zero bonitinho, garantido de fábrica. Agora a gente não tem grana pra fazer isso. E jogador não existe. existe. O Corinthians tá quebrado financeiramente. Mas assim, no caso do jogador, não existe jogador 0 quilômetro. Não existe jogador que... Não tem jogador zero, mas quando você paga uma grana pra pegar um cara que você sabe que o cara vai resolver, o cara vai lá pra resolver. Mas qual que é o meu medo? Na barganha, a gente pegar um carro usado e fundir o motor na primeira curva. Que é mais ou menos o que tá acontecendo. Eu sei, mas o fato é que você pensa assim, você não tem outra opção que não a barganha. Esse é o meu ponto. A gente não tem dinheiro pra fazer contratação. Mas aí o problema é, não temos dinheiro pra... Então a gente precisa fazer mais pesquisa, precisa ir atrás de mais dados, precisa conhecer um pouco mais a fundo antes de fazer seja uma oportunidade de mercado ou seja uma compra maior, a gente tem que conhecer um pouco mais a fundo quem vai contratar pra colocar nesse elenco, entendeu? Tá rolando... Eu acompanhei meio por cima, porque essas últimas 3 semanas eu tava meio na correria, mas a gente viu em várias notícias que tá rolando uma questão de reestruturação da dívida do estádio, né? Com a Odebrecht, com a Caixa também, estão renegociando pra diminuir, abater já uma porrada de coisa lá. Eu acho isso mais importante pro time do ano que vem, né? Do que se o Carille fica ou se o Carille não fica, do que se vai contratar. Porque aí, a gente vai, se o clube tiver com uma saúde financeira um pouco melhor, dá pra começar a respirar um pouquinho mais. O Walter José de Mello falou aqui, amigos, técnico bom procura solução até na base. Carille deveria dar oportunidades a garotos como Lucas Piton e Juan Oliveira. O Juan eu confesso que eu não conheço. Abraço aí, Walter. O Lucas Piton, eu vi uma matéria essa semana falando sobre ele, que o Carille, depois de todos os acontecimentos envolvendo Avelar e Carlos Augusto, que ele estaria pensando em dar uma oportunidade pro Lucas Piton no ano que vem. Eu acho que não é nem só a questão da base em si. Tem que tomar cuidado para não queimar, porque a gente vai colocar uma cobrança muito forte em cima de um time que não tá vencendo agora, e aí você sobe 500 negros da base lá pra sair jogando. E nessa acaba fritando os caras, exato. Né? O Piton, estão falando muito mas ele não vai solucionar o problema. Eu acho que a gente tem... Eu acho, né? Pode ser que ele surpreenda todo mundo e mostre aí que pode ser titular o ano que vem. Mas eu acredito que o Piton não trabalha para 2 anos, pelo menos. Como foi o Arana. Só tem a ideia do Arana de 2017, que ele chegou jogando. Não, o Arana começou a jogar em 2015. Reserva do Wendel, reserva do Fábio Santos. Aí depois teve 2016 inteiro na reserva do Wendel. Foi jogo de ser titular mesmo, de verdade, de fato, em 2017. Jogou bem e tal, mas ele teve pelo menos... preparação, né? Então, exatamente. Esse Piton vai subir agora. Assim, se ele chegar o ano que vem jogando bem, pô, vai ser espetacular, mas é uma coisa fora da curva. Então, a gente sabe que essas coisas não acontecem 100%. Cara, o Sid Clay, por exemplo, foi um ponto completamente fora da... Não era da base, mas quis dizer assim, ele jogou 4 meses, 5 meses aqui e, putz, deixou essa baita saudade. Por quê? Porque hoje a gente não tem. Não, deixou saudade porque é o Avelar, mas o Sid Clay era bem inferior ao Arana, por exemplo. Então, é isso, exato. Eu tenho saudade do Arana, não do Sid Clay. Exato. E o Sid Clay, assim, ele jogou bem, ele tava na reserva do Atlético Paranaense, foi uma dessas contratações de oportunidade que deu certo por 6 meses. Saiu, foi contratado pelo time europeu, lá não tá jogando. Enfim, não sei se ele vai voltar a vestir a camisa e vai ser aquele mesmo que jogou no Corinthians e foi bem, ou se ele vai vestir a camisa e vai ser o que tá sendo em outros clubes. Então, mas é a mesma coisa, você botar uma baita expectativa em cima de uma incerteza. É óbvio, eu sei que qualquer jogador que a gente vai trazer vai ser uma incerteza, eu sei disso. Mas vale a pena investir, sei lá, hoje a gente tem Avelar e Carlos Augusto, óbvio, se você me falar que vai contratar o Sid Clay amanhã, óbvio que eu vou ser a favor. Exatamente. Óbvio. Isso que eu ia falar, eu falei que pode ser uma aposta, mas eu também contrataria o Sid Clay. Não, óbvio. O próximo jogo do Corinthians na semana é na quarta-feira, contra o CSA, lá no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, quarta-feira, 21h30. O Corinthians, jogando pelo Brasileiro em Alagoas, jogou 5 vezes. Foram 4 vitórias e apenas 1 empate.
o retrospecto é extremamente favorável, mas pelo brasileiro, a última partida que o Corinthians fez em Alagoas foi em 1983. Entendi. 2-1 pro Corinthians em cima desse mesmo Gol do CSA. Sócrates. Democracia Gols ainda. do Ataliba e Vladimir. Democracia. Ei. Época da democracia. O Sócrates estava em campo, mas não marcou o gol. Enfim, faz muito tempo que pelo brasileiro a gente não joga nesse estado, no estado do Alagoas. Não é Enfim, nossa mas- culpa, né? Não é nossa culpa, exatamente. Mas o CSA tá lá atrás, é um time que tá na zona de rebaixamento. E a gente sabe que o Corinthians, quando joga com um time de rebaixamento, passa em cima, né? Claro. É um trator contra os times. Adora a ironia pós-clássica. Só que não, né? O Corinthians tá tendo muita dificuldade contra os times que estão jogando lá atrás. Isso já no primeiro turno do Brasileiro, e nesse segundo turno isso tem se confirmado. E pelo futebol que o Corinthians apresentou no Clássico, vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Além da viagem e tudo mais, enfim, imagina o calor lá. Enfim, não espero goleadas, não espero nada disso. Eu espero o Corinthians jogando por 1-0 ali. Mas eu acho que é um jogo que... Esse sim é um jogo pra se cobrar a vitória. Né? Esse é um jogo que tem que voltar de lá com 3 pontos. O jogo contra o Santos, apesar de ser em casa, pra mim não era um jogo pra cobrar a vitória do... Apesar que a gente teve chance de ganhar o jogo. Ali na Bacia das Almas teve chance. Eu acho que o Santos teve mais chance de ganhar o Não, jogo. não, sem Mas o dúvida. Corinthians teve chance de ganhar. Não, mas não foi que nem o primeiro turno que a gente não jogou. Sim. A gente não jogou Sim. no Paulista, aliás, né, que a gente fosse jogar. Exatamente. Né, não foi aquele jogo. Né? Então a gente teve até chance. Agora, esse jogo com o CSA é jogo pra... Esse é pra cobrar. Tem que trazer 3 pontos de lá, não interessa como. Tem que trazer 3 pontos, Igarão. Ter Já tem. são 6 jogos sem vitória. Ter que trazer tem. Agora, Vai vir cara, nessa partida? eu não tenho perspectivas, velho. Eu Vai, não tenho Igarão, mesmo, mostra cara. um pouco do otimismo. Sabe por quê? Assim, ó, Empolgação, eu Igarão. vou voltar pro começo do programa. Eu acho que o Corinthians tem uma defesa sólida. Eu vejo com muita dificuldade o Corinthians tomando gol do CSA. Mas não dá pra falar que você consegue imaginar uma construção de jogada ali no meio-campo que o Bozelli vai matar o gol. Não dá pra imaginar isso. Hoje não dá pra ter essa perspectiva. O Bozelli, eu acho que tá suspenso, porque ele levou o amarelo. É, Porra. exatamente, tomou Então o não vai terceiro. ser Então o beleza, Bozelli. vai ser o Ele Bozelli. tomou o terceiro. Mas, cara, eu poderia falar que vai ser no mínimo 0-0. Porque eu não acho que a gente toma gol. Eu não acho. Agora, mínimo fazer... Não, o jogo começa em 0-0. No mínimo é 0-0, não tem como ser Não, menos. é que eu acho que o Corinthians não vai perder, mas eu não consigo falar que o Corinthians vai ganhar. Então eu acho que vai ser no mínimo 0-0, porque eu acho que não vai tomar gol. Agora, fazer... Bom, depois desse jogo contra o CSA, a gente vai ter uma parada tranquila, fácil. Um joguinho moleza, o Flamengo no Maracanã, domingo, 4 da tarde. Esse aí eu vou tentar até evitar assistir pra não passar nervoso. Não, brincadeira, vou assistir. Pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã, o Corinthians já esteve lá 75 vezes, foram 75 jogos. 21 vitórias corintianas, 19 empates, 35 derrotas. A última vitória do Corinthians no Maracanã foi em 2017, contra o Fluminense, gol do Balbuena, 1-0. Eu tenho boas lembranças do Maracanã, cara. Eu gosto de ver o jogo do Corinthians no Maracanã. O último jogo que o Corinthians já ganhou do Flamengo no Maracanã foi em 2015, 3-0. Elias, Wendel e Jadson marcaram os gols. Puta, que saudade desse time. Então, fala esses nomes de novo pra gente lembrar do time de Não, hoje. E só pra você ver, quer dizer, 2017 e 2015, não à toa, o Corinthians, nesses 2 anos, foi campeão brasileiro. Foi no Maracanã e conseguiu vitórias Passou importantes o carro. para as campanhas Pra somar de ponto, 2017 e 2015. Eu acho que se o Corinthians sair com um empate do Maracanã, é fantástico. Eu também acho. Na verdade, esses jogos grandes, a gente já falou sobre isso, né? Tem mais dificuldade, às vezes, com um time pequeno do que com um time grande. Esses jogos grandes, e eu acho que é isso que não dá pra falar que tá faltando vontade, dedicação 100% do time. Falta técnica. Aí entra onde a gente tá falando do time não ser tão bom assim e tal. Então eu acho que num jogo como esse, entrando com sangue no olho e tal, pra tentar ali pelo menos arrancar um empate, eu acho que vale. Vendo esse sangue no olho aparecer. Exato. Esse jogo contra o Santos, que a gente acabou de presenciar, Era um jogo pra isso. era um jogo pra ter um pouco mais de sangue no olho. Eu acho que a gente teve organização, teve vontade, mas aquele sangue no olho, aquele a mais, faltou, né? Eu não sei se vai aparecer no Maracanã. O que você acha, Gibson? Eu duvido que vai aparecer. Eu espero só o time mais organizado. O sangue no olho... sempre que o time dá essa surada pra baixo, qualquer time, tô falando do Corinthians, né? A primeira coisa que cai é a confiança, é a moral do time.
Eu acho que nisso que o Carille tem que trabalhar pra trazer a moral do time. Ele não vai ensinar ninguém uma jogada nova nessa altura do campeonato. Tá faltando confiança demais. Né? Então ele tem que recuperar essa confiança ali no dia a dia, conversando com os caras. E aí, se arrancar o empate com o Flamengo, eu acho que isso vai fazer um baita do moral pro time. Eu vou ser sincero com vocês, a minha esperança é que o Carille já demonstrou, principalmente com esse jogo de ontem, que ele vai voltar a tentar arrumar a casinha. E eu acho que é isso que o Corinthians precisa. Eu respeito se o Carille fizer isso, porque assim, pelo menos tá tentando fechar o ano dignamente. É o que ele tem pra fazer agora, aqui no fim do ano. Ele não vai inventar os jeitos de jogar. Elenco não vai. Não então, tem elenco aí volta, pra fazer mudança de então, tática. volta pro começo do programa. Esse time não dá uma perspectiva assim, vamos mudar da água pro vinho. A gente vai começar do nada a arrancar a vitória. Vai ser isso até o final do campeonato, cara. Vai ser perder um jogo, empatar aqui, aí ganha um, perde dois. Vai ser isso. Eu acho que dá pra voltar naquele patamar antes da semifinal da Sul-Americana. Seria ótimo. Seria lindo. Seria Seria o que melhor. já não era melhor grande coisa. Não, que não era grande mas coisa. mediante o que a gente tá Exatamente, hoje, seria lindo. mas eu já acho que já é grande coisa. Então, mas o que era? Era o time fechadinho jogando atrás, ia lá e escolava um golzinho na frente. Assim, tá bom. Né? Tentar escolar 1 ou 2 golzinhos na frente. Mas é o time que temos, é o que dá pra fazer agora. E eu só quero lembrar que com o empate contra o Santos de ontem, né? O Corinthians chegou a 45 pontos. Tá na sexta 45 posição. Já é aquela linha imaginária do rebaixamento, né? Então o Corinthians já não corre esse risco de Se rebaixamento. dependesse do segundo turno. E apesar das críticas todas e da condenação... Nosso segundo turno tá muito melhor que o segundo turno de 2017. A condenação... É verdade. A condenação de boa parte do elenco e da campanha e do desempenho e tudo mais. O Corinthians do brasileiro do ano passado fez 44 pontos. O brasileiro inteiro. Então... só não foi rebaixado porque os outros foram piores. Piores ainda. O ano passado foi uma draga tremenda. Porque às vezes eu vejo pessoas falando do time de 2007 que foi rebaixado como se fosse fantástico. Desculpa, eu já acho que é desrespeito. Não. Então, esse time tá melhor do que o time do ano passado. A gente tá criticando, tá descendo o cacete aqui, ok. Mas esse time é melhor do que o time do ano passado. Não tem nem comparação, gente. Vamos fazer essa ressalva aqui, né? E começar pelo técnico, que era o Jair Ventura, e a gente deu Carille agora. Nossa, Jair Ventura. E o pessoal comentando aí, Gibson. Cadê aqui? O Carlos Eduardo Lima falando que é ter raça, se não tem jogada nenhuma, se não faz gol, vamos ver só de empates. Isso não é Corinthians. É verdade, cara. É verdade. O que eu enxergo da raça aí é que pode ajudar no lampejo a voltar a isso que o Gibson falou, assim, de tentar ter um nível, sei lá, que consiga pelo menos arrancar mais do que empates. Cara, o Corinthians... Se não me engano, são 11 empates no campeonato. Cara, é um absurdo. Acho que com esse empate de ontem, o Corinthians tem mais empates do que vitórias no campeonato. São 12 empates, 12 empates e 11 vitórias, exato. Não, é surreal, cara. Surreal. Então, assim, a raça que eu peço é que, seja uma raça que pelo menos leve a algum lugar que não seja só empatar. Seja uma raça que leve pra ganhar de 1-0 do CSA lá. Sim. O Vladimir Riva falou, vocês acham que se o Corinthians perder pro CSA, o Carille pode ser demitido? Eu acho que sim. Cara... O Carille não... Na minha visão, tá? Eu posso estar errado e vocês semana que vem me zoarem aqui. O Carille não vai cair. O Carille não vai... O Carille não sai do Corinthians até o final do ano. Eu também acho difícil. E pra ser franco com você, eu também não tiraria o Carille, cara. Não tem quem entrar no lugar do Carille. Bom, essa semana teve a convocação da seleção brasileira e o Corinthians não teve nenhum jogador Puta, que surpresa. Tô surpreso. Mas teve a convocação também pra seleção olímpica. E aí tivemos o Pedrinho convocado pra seleção olímpica e tivemos o grande Bruno Mendes, que o Icarão aqui adora, Ai, que beleza. convocado pra seleção principal do Uruguai. Ambos devem ficar de fora da partida contra o Internacional. Enfim, a gente tem que se preparar porque o Pedrinho, o ano que vem, tem a Olimpíada, né? E a Olimpíada não é data FIFA, não tem essa coisa, mas o Corinthians está liberando o Pedrinho para a seleção olímpica e tudo mais, e se ele estiver no Corinthians e for convocado, provavelmente será para a próxima Olimpíada, o Corinthians vai liberar. Isso vai deixar o Corinthians sem o Pedrinho por, 45, 30 dias, por um período razoavelmente longo, né? O Pedrinho tem sido o principal jogador ofensivo do Corinthians nas últimas partidas. Quer dizer, nas últimas partidas ninguém tem sido ofensivo. Mas é a nossa principal inspiração do ano. E tem que se preparar para essa possibilidade de ficar sem o garoto aí. Se o Pedrinho ficar no elenco, é claro, no ano que vem, né? Eu acho que você ponderou muito bem. Se ele ficar no elenco, né? Eu já li matérias que o próprio diretor financeiro do Corinthians falou que estuda ter uma venda para conseguir fechar no azul o ano também, então
na virada do ano ter uma venda, e eu acredito, obviamente, que essa venda é o Pedrinho. Mas até mais do que isso, cara, a gente vai estar vivendo outra situação, provavelmente eu quero acreditar que uma situação melhor, mas quando a gente chegar na Olimpíada do ano que vem, eu quero acreditar que a gente vai estar numa situação que a saída do Pedrinho, seja na virada do ano ou nessa época, vai representar menos, né? Sim. É a nossa esperança, né? A gente não pode deixar de falar das meninas, né, Gibson? As meninas... Essa daí é só estão alegria, né, dando cara? show. Só alegria. Pra variar, né? 42ª segundo jogo sem perder. As meninas estão disputando a Libertadores no Equador, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, a Libertadores é diferente, é disputada numa sede só, os times todos estão jogando naquele estádio Atahualpa de Quito. O Corinthians jogou 2 vezes essa semana, 2-0 contra o Santiago Morning. Isso, pela semifinal. Pelas quartas de final. Pelas quartas de final, exatamente. 2-0, gol da Crivellari e da Ju Oliveira. E depois, na semifinal, mandou 4-0. Atropelaram a América de Cali. 2 vezes a Milene, 1 vez a Érica e 1 vez a Grazi. E vão fazer a final agora contra a Ferroviária. Revanche. Nessa segunda-feira, 9h30 da noite. É a nossa revanche, né, contra a Ferroviária. Exatamente. Acabaram de levar o título em cima da gente, né, nos pênaltis. E fizeram a gente empatar, perder essa sequência de vitórias. Exatamente. Em seguida, a Ferroviária, a gente passou por elas na semifinal do Paulista, vai fazer a final do Paulista na volta da Libertadores contra o time do São Paulo, né? Perdemos para a Ferroviária nos pênaltis, né? Não perdemos durante a partida, mas foram 2 empates. Foram 2 empates. E aí nos pênaltis elas levaram o brasileiro. E agora a gente tem A única derrota das meninas desse ano foi no primeiro jogo. Foi a única derrota. São 42 jogos sem perder até agora. Impressionante as meninas. E como diria Neto, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. É um Diga-se baita... de passagem. De passagem. De passagem. Baita jogo, né? Baita jogo. Porque, Baita jogo. cara, a Ferroviária é muito tradicional no futebol feminino. Tem um elenco sensacional também. E o Corinthians, não precisa nem falar, né? Então vai ser um jogaço, né? Quem puder acompanhar. A final vai ser amanhã, segunda, né? 9h30 da noite. Segunda-feira, Amanhã, 9h30 da noite. Pra noite. quem tiver a assinatura da DAZN aí, fica aí o meu merchan grátis pra eles aí. Não deixe de acompanhar. Vai acompanhar na DAZN. Quem não cancelou a assinatura com a eliminação do Corinthians na Sul-Americana, pode aproveitar agora essa final da Libertadores feminina. E vai Corinthians, né? Tomara que o sem Corinthians dúvida. consiga esse título aí, Com importante. certeza. É isso aí, meus amigos. Vamos terminando este podcast 172. O clima ficou pra baixo hoje. Ficou meio pra baixo Ficou pra hoje. baixo. Mas agora a animação vai voltar, porque o Icarão vai lembrar as nossas redes Aê! sociais, Eu Icarão. lembro que é 8, agora vamos ver se eu Vamos lá, lembro todas. Icarão. Olha, E eu o já Gibson separei, vai ó. estar conferindo São aqui. 4 de são áudio. 4 áudio e 4 vídeo, né? Vai lá, Vamos vai lá, vai lá. Vídeos, exatamente, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Bom, a parte de vídeo, enrola, né? Icarão, Vídeo vai entre lá. aspas, é Facebook, onde vocês estão vendo a nossa live aí, YouTube, Instagram e Twitter. Aê! E o áudio é SoundCloud, Spotify, Deezer. Sempre falta um, né? Faltou o Steve Jobs. iTunes. iTunes. Boa, obrigado, hein? Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Aê, boa. É isso aí, meus amigos. Esperamos essa semana um Corinthians fazendo quantos pontos, Gibson? Tem que fazer 6 pontos, velho. Tem que ir pra 6 cima, pontos é velho. lindo, maravilhoso. Não, Mas se tem que ir fizer pra os cima. 4, tá bom. Os 4 eu acho que tá lindo, mas vamos disputar os 6, porra. Tamo aí pra jogar Não, bola. disputar lógico. os 6 a gente vai. Não tem nem Não, escapatória. não, pode vamos. Espero que não dê WO, pelo amor de Deus. nós vai. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos vai, lá, Corinthians, vai, porra. Corinthians. Vai, Corinthians, meus amigos. Boa semana pra todo mundo.